No vídeo de hoje eu vou te mostrar como você consegue fazer uma capa dupla, como você está vendo aí na sua tela, para carrossel no Instagram através do Photoshop e do Illustrator. Então vamos reconstruir esse infográfico que você está vendo na sua tela. Lembrando que esse infográfico aqui foi feito por mim, o design, né? Obviamente ele é o cliente que eu fiz esse infográfico, só para dar os devidos créditos, é a viverdeblog.com. Se você quiser ver esse infográfico aqui na íntegra, é só você visitar aqui o site deles, o blog, viverdeblog.com/como o cérebro aprende. E aqui você consegue consultar toda a informação que foi utilizada aqui nesse infográfico, tá bom? Então, vamos lá. Antes de mais nada, vamos entender o seguinte. Esse infográfico ele foi projetado para ser apresentado em um blog e o scroll dele sempre na vertical. O que nós vamos fazer agora é adaptar esse conteúdo pensando em um carrossel para Instagram. E também você vai aprender como estruturar conteúdo, não só de adaptar, mas você vai aprender como estruturar e diagramar as suas postagens, tá? Então, aqui eu tenho um elemento, vamos dar um overview geral aqui na peça. Aqui eu tenho a capa, né, que eu costumo chamar do infográfico. E aqui o título. Aqui já é o conteúdo em si. Aqui tem no centro a figura, né? Eu categorizei por cores aqui para conseguir distinguir. Hoje eu faria diferente, tá? Eu não deixaria aqui em preto, deixaria na cor da categoria. Então no caso aqui está azul, eu deixaria todos esses elementos aqui no azul. Aqui está o vermelho, deixaria os elementos em vermelho, só para ficar mais organizado, tá? Ainda ficou organizado, mas eu hoje faria diferente. E é isso. Aqui geralmente a assinatura do cliente, o anexo não veio, provavelmente eu ter movido de pasta, mas vocês já viram a referência aí, da fonte, né? E aqui tem as referências do conteúdo em si. Quem ajudou a construir esse conteúdo aqui foi a Larissa. Então vamos lá então agora. Vamos partir desse elemento aqui. O que eu preciso para conseguir adaptar para postagem de mídia social? Perceba primeiro que a ideia central aqui, eu utilizei esse papel quadriculado, como se você tivesse na minha área, tá? Quando eu comecei a fazer design, eu tinha muitas essas folhas para conseguir treinar caligrafia, desenhar tipografia, desenhar logotipo. Então, para mim, isso remete a aprendizado e é mais um aprendizado na linguagem visual. Se eu colocasse a linha como se a gente tivesse um caderno de escola, eu acho que não causaria tanto esse efeito. Pelo menos na minha percepção, foi por isso que eu coloquei o quadriculado ao invés de linhas na horizontal. Então, primeira coisa, eu vou fazer uma capa do carrossel para Instagram utilizando uma visão geral das 4 categorias. Então, conteúdo escrito, conteúdo visual, conteúdo interativo e conteúdo em vídeo. E aí depois, nos outros posts, eu vou colocar todo esse descritivo. Primeiro eu vou mostrar o que a pessoa vai consumir logo de cara. Eu acho que vai ficar um pouco apertado se eu fizer todo o conteúdo em um post só. Então eu vou fazer uma capa dupla e vocês vão entender daqui a pouco o que é essa capa dupla. Então eu vou abrir aqui o Photoshop. Eu já estou com um documento criado, mas eu vou fazer novamente para você entender como ele é feito do zero mesmo. Então aqui estou com o Photoshop aberto, eu vou clicar em novo, arquivo novo. E aqui, pessoal, vamos lá, vamos entender o que eu vou fazer aqui. Aqui eu vou colocar o seguinte: a largura geralmente de um post do Instagram que eu faço, ele é 1080. E a altura eu faço em 1350, tá? Essa é o tamanho, altura e largura. Só que, como é uma capa dupla, eu vou duplicar, dobrar essa medida aqui. Então, em vez de 1080, eu vou colocar 2160, tá? E aqui a altura eu deixo a mesma, não muda nada. E vou clicar em criar. Pronto, eu criei. Aqui é o equivalente a 2 posts. E agora eu preciso achar o limite de cada um só para eu poder criar e saber o que vai aparecer na primeira dobra, o que vai aparecer na segunda. Então vou clicar em visualizar, novo layout de guias.
E aqui já está configurado, mas eu vou te explicar o que, que eu fiz aqui. Colunas. Vamos achar o meio. Se eu quiser achar apenas o meio, eu colocaria 2 colunas e está aqui, ó. Essa é a divisão dos posts, tá? Só que eu acostumei a criar com a linha guia para não ultrapassar o limite de texto do Facebook. Então eu vou colocar 5 colunas em cada post. Então no caso a divisão, como são 2, ao invés de 5 colunas vão ser 10 colunas, tá? Linhas eu deixo 5, mantém. E aqui é a margem. Então veja que aqui, ó, é onde não vai aparecer ali no seu feed. Vou tirar, porque eu trabalho com essa versão que não é quadrado, ela é um pouco, é quase que um formato retrato, né? Então, essa parte aqui de cima não aparece, essa parte aqui de baixo também não aparece no feed. Então, é isso, e agora eu vou clicar em OK. Essas 5 primeiras colunas aqui que você está vendo, é onde de fato vai aparecer ali na primeira dobra. Essa parte aqui, tá? E essa aqui na segunda dobra do carrossel. Agora, feito isso, vamos voltar lá para o arquivo. Como aqui eu já tenho alguns elementos, eu vou aproveitar eles, tá? Esse elemento do cérebro, ele vai ser a figura central do meu post. Então, eu vou copiar e colar ele aqui. E vou aumentar a figura do cérebro. E vou deixar ele bem no meio, tá? Ele vai ser a figura principal. E aí vou deixar ele aqui. Tá carregando. Como tem muitos detalhes, muito provavelmente que leve alguns segundos aqui. Pronto, carregou. Então, essa é a divisória, tá? E agora eu quero transferir, deixa eu ver aqui se vale a pena trazer esse fundo. Vamos ver se fica legal. Eu estou trazendo tudo como objeto inteligente, tá? Para eu não ter problema de resolução. É importante que você sempre trabalhe com objetos inteligentes. Porque se você resolver aumentar, diminuir de tamanho, você não vai ter problema aí com qualidade. Então, vou aplicar aqui, colocar uma camada abaixo, tirar as linhas guias e parece que funcionou e deu certo. Vamos lá agora. E agora começa a vir a parte do conteúdo. Então, conteúdo escrito, eu vou... primeiro o título, né? Como o cérebro aprende cada tipo de conteúdo. Vou trazer, só que eu vou trazer de uma maneira diferente aqui, tá? Eu vou trazer num bloquinho, vamos ver se cabe aqui. Eu vou deixar esse texto por enquanto em preto, tá? Porque eu não sei se eu vou trazer aquela faixa, sim ou não, tá? Então, por enquanto ele fica assim. Eu vou aumentar um pouco de tamanho esse texto aqui, só para eu visualizar melhor. Certo. Eu estou pensando aqui como que eu vou distribuir para que posteriormente eu não tenha problemas com excesso de texto, tá, pessoal? Então, muito provavelmente, vou jogar essa camada para cima, vou arrastar um pouquinho para baixo para não pegar no texto, aqui a ilustração. Não tem problema se cortar a sombra aqui do elemento, tá? Então, como o cérebro aprende cada tipo de conteúdo. Aqui, na referência, eu usei essa faixa vermelha, que na verdade tem um degradezinho. Vamos fazer o teste, se fica legal aqui. Eu não estou pensando em deixar ele com essa curvatura não, porque eu acho que ele vai ocupar muito espaço. Eu acho que eu deixaria ele reto. Eu vou duplicar porque ele está em objeto inteligente, eu não consigo editar ele muito bem. Pronto. Agora meio que rasterizei ele, vou estender aqui essa faixa. E deixa eu pensar se vale a pena manter ou não. Eu acho que ele vai me atrapalhar. Ele vai me atrapalhar na hora de distribuir as outras caixas, quer ver? Acho que nem vale a pena trazer. Eu vou trazer a caixinha do conteúdo escrito aqui.
conteúdo escrito, ok. Agora vamos ver, conteúdo visual, vou colocar no topo aqui. Eu vou trazer aqui para perto para conseguir manter mais ou menos o mesmo tamanho da outra caixinha e ficar meio que padronizado. Beleza. Esse aqui eu trago para cá. E agora eu vou trazer as outras duas caixas. Deixa eu colocar perto da caixinha azul, tá do mesmo tamanho, exatamente do mesmo tamanho. E aqui eu vou deixar aqui. Acho que vai dar certo. E agora a última caixinha aqui. Conteúdo em vídeo. Mesmo tamanho da caixinha. E agora, pessoal, um detalhe importante. Eu vou sempre deixar aqui no limite para não ultrapassar. Então, vamos lá. Deixa eu te ensinar o que eu fiz aqui. Talvez eu não passou despercebido, mas essa parte aqui é equivalente a 1, 2, 3, 4, 5. É equivalente ao primeiro post. Então, para eu saber se está no limite de texto ou não, olha, aqui ocupou 3 quadrados e aqui ocupou 2 quadrados. Até 6 quadrados eu posso ocupar, que o Facebook ele não vai barrar por excesso de texto, tá? Já aqui desse outro lado, eu tenho 2 quadradinhos aqui ocupados, 2 quadradinhos aqui ocupados e 2 quadradinhos aqui ocupados. Então aqui eu estou no limite. Eu fiz exatamente no limite dos 20% também. Então, nessa distribuição, eu consigo depois fazer distribuição de conteúdo pago. Eu consigo fazer tráfego pago nesse post. Eu sempre tenho que pensar que um bom conteúdo que gera atração, ele precisa ser distribuído. E deixa eu ver só uma coisa aqui. Para direcionar aqui a seta... Ah, tá. É isso que eu queria ver. Ele tem setas aqui. Inclusive, quando eu fiz, ó, direcionei... Não necessariamente que isso tenha a ver com a região do cérebro, mas eu coloquei aqui a divisão das cores do cérebro para mostrar que a nossa mente... Ela aprende de 4 maneiras diferentes. Eu vou reaproveitar essa seta aqui, tá? Eu vou reaproveitar. Eu vou tirar um pouco essas linhas guias aqui para não bagunçar. Então, essa seta aqui, por exemplo, eu vou trazer para cá e vou girar. Vou apontar para a caixinha. Show. Essa seta aqui, eu vou trazer para cá e vou apontar para a caixinha. Um pouquinho maior. Essa seta amarela também vou apontar para a caixinha. Esse aqui eu vou deixar um pouquinho menor. Deixa eu pensar aqui. Acho que vale uma pena uma inversão aqui. Eu inverti a flechinha para conseguir fazer essa curvatura aqui que eu queria. E agora, conteúdo interativo. Está um pouco fraco esse texto aqui por causa da cor do verde. Vamos pensar depois como solucionar isso, tá? Até aqui o verde, ó, a setinha, ele tá bem apagado. Tá com um pouquinho de problema aqui a leitura disso. Vou deixar aqui um pouco acima para não tapar a mão. Tanta mão, né? E agora vamos lá.
Vamos lá agora. Essa setinha aqui, eu acho que eu vou mudar de cor. Então, sobreposição de cor. Eu vou colocar um verde um pouco mais escuro. Eu só não estou conseguindo enxergar, agora estou vendo. Mais ou menos esse tom aqui. E aí aqui eu vou ter que fazer... Deixa eu ver. Aí eu vou ter que criar uma nova camada aqui. Eu vou selecionar letreiro retangular. Tá, eu selecionei aqui com a... Não falei pra vocês, mas eu usei a varinha mágica, tá? Fazer uma seleção bem grosseira mesmo, tá? Deixa eu pegar aqui de novo na camada. E ele faz a seleção bem grosseira. Criei uma nova camada. E agora eu não quero que... Eu quero que isso aqui, ele não fique com esse vazado aqui. Então vou segurar Shift. E olha só. Ele tira a seleção da letra. E agora eu venho com conta-gota, seleciono aqui e pronto. Problema solucionado. Aqui, ó, tá tendo uma pequena diferença de cor. Olha só. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa. Selecionar aqui com a varinha mágica, criar uma nova camada. Colocar aqui letreiro retangular, segurar Shift. E vou pintar dessa cor aqui. Ok. E aí, pessoal, eu acho que essa fonte aqui é a Roboto Slab. E é isso mesmo, olha lá, Roboto Slab. Então, eu vou digitar novamente, deixa eu só ver qual que era o tipo de conteúdo. Conteúdo interativo. Colocar na cor branca aqui. Ctrl T para diminuir o tamanho aqui da letra, da fonte. Vou duplicar segurando o Alt Shift, ele desce uma cópia seguindo o alinhamento. Aqui é conteúdo, esqueci, conteúdo em vídeo, isso. Conteúdo em vídeo, é isso mesmo. Em vídeo. Beleza. Aqui, pessoal, ó, eu acho que dá para ganhar um pouquinho de espaço, que eu acho que está muito longe as entrelinhas. Então, eu venho aqui na caixinha de texto, caractere. As entrelinhas é aqui, ó. Nesse espaço aqui. No caso, ele está com 60, eu vou colocar com ele com 60, que eu acho que ele está mais, ó. Olha lá, ganhei um pouquinho de espaço. E para mim, fica um pouco mais agradável a leitura dessa maneira aqui. Vou aumentar só um pouquinho, Ctrl T, ó. Pronto. Como o cérebro aprende cada tipo de conteúdo. Legal. Então, essa aqui é uma capa dupla, tá? E aí, qual que é a ideia? Deixa eu colocar as linhas novamente. Seria ideal, como é que eu não utilizei, eu sinalizar que tem mais conteúdo para a direita. Eu sei que para muitas pessoas isso é óbvio, tá? Mas você tem que pensar nas pessoas que não são tão adeptas assim à ferramenta, ao Instagram. E aí você precisa sinalizar ele que tem mais conteúdo. Então, eu vou duplicar aqui o título. Eu vou deixar no tamanho 30. E vou escrever deslize para ler mais. Ctrl A para selecionar tudo. Aqui eu diminuo a entrelinha, alinho à direita aqui, clicando nesse botão. Diminuo aqui. E aí, o ideal seria colocar aqui, neste espacinho aqui.
A ilustração está pegando um pouquinho, mas acho que dá para ler. Então, deslize para ler mais. Ou então, pessoal, às vezes, se eu diminuir aqui um pouquinho, dá para colocar inclusive aqui debaixo do título, que eu acho que vai ficar mais limpo. Eu acho que aqui fica mais interessante, deslize para ler mais. Colocaria também uma seta indicando a ação, eu acho que fica mais poderoso ainda. Então, vou clicar aqui com a caneta, fazer um triângulo, criar uma nova camada, Ctrl Enter, Option Delete, não, mas eu preciso mudar para preto aqui. Option Enter, ele coloca a cor aqui da superfície. Tá meio torto essa seta, eu vou recortar um pedacinho aqui. Melhorou um pouco. Então deslize para ler mais. É isso. Agora eu tenho uma capa dupla. E qual que é a vantagem dessa capa dupla? É que mesmo que a pessoa não veja a figura por completo, e tem gente que fala, nossa, mas está cortando a ilustração. Sim, a ideia é que você desperte a curiosidade das pessoas que te seguem, para que elas vejam a figura completa. E o mais legal é quando você arrasta, esse efeito de ver a figura particionada em dois, ela fica legal, gera uma experiência interessante. E também é uma maneira, se eu tivesse feito tudo isso, os 4 blocos na primeira, dificilmente eu conseguiria, primeiro, encaixar tudo isso, não teria espaço. Segundo, definitivamente o excesso de texto ia ser um problema para mim na hora de distribuir esse conteúdo para mais pessoas. E além de ficar tudo encavalado, ia ficar, enfim, não ia ficar legal o resultado. Então, a solução para quando você tem um post onde o título ele precisa ser acompanhado de tópicos para dar uma ideia geral do que a pessoa vai consumir, como é esse caso, o ideal é que você realmente faça uma capa dupla do carrossel. E detalhe, depois disso a pessoa ela vai consumir mais conteúdo. Então você pode sinalizar para ela que tem mais conteúdo. Na minha visão não precisa colocar sempre deslize para ler mais, tá? Eu colocaria somente essa mesma flechinha aqui que nós criamos, tá? Inclusive deixa eu pegar ela aqui, ó. E eu colocaria só como um sinalzinho de que tem mais conteúdo aqui se ela deslizar. Eu colocaria só uma flechinha aqui bem discreta, tá? Dessa maneira assim. Ou no máximo com um círculo para ficar um pouco mais demarcado, né? Então vou pegar aqui a ferramenta letreiro elíptico. Vou criar um círculo em outra camada. Tirar o preenchimento. Colocar um traçado aqui. Na cor preta. Isso. Aqui já me sinaliza bem evidentemente que tem mais coisa ali para a direita. Só que está chamando muita atenção. Então, ao invés de preto, vou no traçado, clico aqui e escolho esse tom de marrom, para ele não ficar roubando a cena. Para que isso não seja mais importante que o conteúdo em si. Então, sobreposição de cor, aqui é a mesma coisa. Clico aqui e coloco esse tomzinho de marrom. Pronto, já ficou mais discreto, me agrada mais. Aqui eu posso deixar preto porque é o título, né? Talvez eu deixaria esse deslize para ler mais em outra cor, tá? Talvez eu deixasse no mesmo tom de marrom ali, ó, para ficar um pouquinho mais discreto. Não quero que ele roube a cena também, porque é só um CTA. Pronto, já ficou mais discreto. Vamos dar uma visão geral. Legal. Legal. Isso aqui é uma capa, possivelmente você pode aplicar para outro tipo de conteúdo, tá? É legal você fazer essa divisão de tópicos, mostrar para a pessoa logo de cara o que ela vai ter pela frente, tá? E aí, obviamente, a sequência disso seria a distribuição ali
nas próximas imagens desse conteúdo aqui. Então, ativa múltiplas regiões do cérebro, melhorando a memorização, aumenta a participação em novas propostas de atividades. Conteúdo interativo é altamente compartilhado nas redes sociais. Aqui está mostrando as vantagens de você utilizar cada um desse tipo de conteúdo. Então, é legal ter essa informação, mas eu consigo jogar isso mais para frente. Indicado para engajamento pessoal, alto número de compartilhamento social, informação que precisa ser retida na memória. Então, aqui é muito mais os detalhes. Então, aqui eu dou uma visão geral do que a pessoa vai consumir para ela despertar curiosidade, depois ela vai consumindo. Tá, e aí, particionando isso aqui, nós usamos duas imagens. Se fosse particionar esse conteúdo aqui, eu acredito que a gente utilizaria um para conteúdo interativo, um post inteiro, outro para em vídeo, outro para conteúdo visual e outro para conteúdo escrito. Ou seja, são 6 imagens utilizadas contando com a capa. Deixa eu pensar. É isso mesmo, seriam 6, sobrariam ainda mais 4. No final eu colocaria um CTA, né, para a pessoa comentar, compartilhar, aquele CTA básico. No penúltimo eu colocaria uma citação que tem a ver com a audiência, ou uma citação própria também, mas que esteja conectado com o tema de aprendizado aqui no caso, tá? E depois eu vou fazer um vídeo mostrando como eu aplicaria isso aqui na prática, na sequência das postagens, tá? Eu vou deixar esse primeiro vídeo mais concentrado na capa, que é uma coisa um pouco mais minuciosa que precisa ser feita, afinal é a capa, ela precisa ter um pouco mais de... um toque um pouco mais caprichado, porque a gente sabe que a capa ela vende o conteúdo, né? Então, essa parte aqui eu faria até aqui. De repente eu colocaria uma textura para testar aqui, mas para mim dispensa, tá? Eu acho que o fundo assim com esse leve degradê, esse gradiente aqui, centralizando, tá ideal, não tá muito chamativo, não tá... Na minha visão, não está muito carnaval, então as cores estão somando para organizar o conteúdo, não são cores aleatórias. E é isso. Então, usa essa ideia, eu fiz tudo isso para você entender que essa capa dupla no Instagram é um bom recurso para você utilizar nos seus conteúdos de posts carrossel. Se você ainda não tentou, tente, aproveite. A melhor maneira de você aprender o que foi mostrado nesse vídeo é você implementando, colocando na prática, fazendo, mostrando que mais importante do que apenas estudar é você aprender um pouquinho, aplicar muitão, e eu quero ver depois os resultados aí de como ficou você aplicando essa ideia de capa dupla. Não esquece de me seguir no Instagram, me marque depois que você criar a sua capa dupla no post carrossel, na hora que você compartilhar nos stories, coloca lá @SauloTakahashi. Não esquece de me seguir. Também não se esquece de se inscrever aqui no canal do YouTube, se você estiver assistindo no YouTube. E tem mais conteúdo exclusivo que nós utilizamos aqui nas aulas em vídeo no meu canal do Telegram. Vai estar todos os links descritos na legenda aqui do vídeo, então é só você olhar, vai estar o Telegram, vai estar o Instagram, vai estar o YouTube, tudo completinho lá para você me acompanhar, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele ficou um pouco mais longo do que eu imaginei, mas tenho certeza que valeu a pena para passar esse conteúdo para vocês, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo.